Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre o Systemd Timers, que é a ferramenta de agendamento de tarefas, de atividades do próprio Systemd. A gente está acostumado a trabalhar com o crontab, com a cron, ou até com o AT, mas o próprio Systemd tem as suas ferramentas, tem a sua ferramenta de agendamento de tarefas, e algumas vezes os serviços utilizam essas ferramentas, então é importante saber como utilizar e saber como funciona, como visualizar e como configurar o Systemd Timers, tá? Então, eu vou aqui no meu computador agora para a gente ver como isso funciona e como isso aparece aqui no sistema. Se você digitar aqui no seu sistema systemctl list timers, você vai ver aqui o que está agendado no sistema, tá? Quais as ferramentas, quais os serviços e os timers que estão agendados aqui. A gente já vai ver um pouco melhor sobre isso. Então você tem aqui quais os jobs que estão agendados. A próxima execução, quanto tempo falta para executar e a última vez que ele foi executado. Tá? E quanto tempo passou desde a última execução. E aqui a unit que faz esse agendamento. Tá? Como é pelo Systemd, isso é através das units. Né? As units são as unidades de configuração do Systemd. Você tem serviços, você tem pontos de montagem, tem vários tipos de units. E aqui a gente vai ter a unit chamada timer, que é a unit que faz esse agendamento. Então a gente tem aqui os timers agendados, em funcionamento. A gente vai ver, por exemplo, que tem um timer que chama aqui, systemd temp files clean.timer. O que esse timer faz? Ele faz a limpeza do /tmp toda vez que você reinicia a máquina e depois uma vez por dia. Então é um timer interno do Systemd que faz essa limpeza. Tá, então vamos ver melhor como configura isso, como ele é configurado, Na verdade ele vem configurado por padrão, mas vamos ver melhor como ele funciona. Então se eu pegar aqui, vou pegar o nome do timer aqui, que é o systemd temp files clean.timer. Se eu digitar aqui systemctl status systemd temp files clean.timer, ele vai mostrar o status do timer. Tá? A gente vai ver que é como um serviço, como qualquer outro serviço que a gente tem o status quando a gente utiliza pelo systemctl. Então, é o serviço de limpeza diária dos arquivos temporários. E eu tenho aqui o arquivo de configuração. Ele fica lá no /lib systemd systemd temp files clean.timer. Tá? Então vamos ver como é que é esse arquivo de configuração. Então eu vou limpar aqui a tela, vou dar um VI para ficar mais fácil de ver aqui dentro. Então eu tenho aqui a configuração da unit do timer. Então o que eu tenho aqui? Uma descrição da unit, o padrão, documentação, normal. E eu tenho aqui a descrição do timer. Como que isso funciona? Eu vou ter aqui diversos tipos de timer. Nesse caso, ele é on boot sec. Ou seja, depois do boot do sistema, após 15 minutos, nesse caso, ele vai fazer a execução de algum procedimento. Tá? Então, on boot sec significa após o boot do sistema, ele vai fazer, após tanto tempo do boot, ele vai fazer algum procedimento. E nesse caso aqui, ele tem esse onUnit active sec. Ou seja, depois que ele fez o boot, você fez o boot do sistema, 15 minutos depois ele executou, e depois de um dia ele vai executar de novo, mesmo que você não boote o sistema. Tá? Então todo dia ele vai fazer essa limpeza. Então é para isso que serve essa propriedade aqui. Eu vou ter vários tipos de configuração aqui. Como que eu vejo esse tipo de configuração? Pelo man. Tá? Mas eu já mostro o man daqui a pouco. Ok, eu tenho o timer aqui, mas cadê o que é para fazer? Aonde que é definido o que deve ser feito? Isso é definido dessa forma. O nome do ponto timer, da unit, é systemd temp files clean.timer. Se você tiver o mesmo tipo de nome aqui, .service, ele vai executar. Então, certamente eu tenho aqui um systemd temp files clean.service. Então, ele relaciona os nomes do .timer com o .service, tá? E ele vai fazer essa atividade. Ou, se eu não tenho isso, eu posso simplesmente definir aqui, unit igual a algum serviço.service. Tá? Se eu defino aqui, também pode ser dessa forma. Mas, normalmente, é feito como? Pela correlação do nome do .timer com o .service. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no .service. vi, o mesmo nome do arquivo, .service. Então ele existe aqui. E aqui ele tem a definição de efetivamente o que vai ser feito. Então, .timer agenda
e o ponto service é o serviço normal que ele vai fazer o procedimento aqui. Tá? Então não vou nem entrar em detalhes aqui, é uma configuração de serviço normal, mas o que é mais importante aqui é a definição do service aqui. Ó. Type one shot, que é o normalmente usado para quando você quer executar uma coisa uma vez só, e pronto. E aqui você tem o exec start, né, que é você define o que vai ser executado. Então o que eu vou executar? Esse comando aqui, que é um comando do próprio systemd, que serve para limpar os temp files. Então aqui é definido o que vai ser feito. Tá? Então aí todo dia depois do boot ele vai fazer esse procedimento. Qual outro? Vamos dar uma olhada em um outro service aqui. Então systemctl list timers. Vamos, por exemplo, pegar esse do apt-daily upgrade timer. Então, novamente, systemctl status, o nome do timer, né? Ele pegou aqui o nome do arquivo da unit, né? Então eu vou dar um vi aqui. E ele vai ter o agendamento, o ponto timer aqui, as configurações de agendamento. A gente vai ver que aqui é diferente. Ele não é quando acontece alguma coisa. Ele é pelo calendário, né? Ele fala aqui on calendar. Ou seja, é pelo calendário, da mesma forma que a gente tem lá no crontab. Então, ele vai ter um padrão aqui similar ao que a gente tem lá no crontab. Então, o que é normalmente aqui? O asterisco aqui é o lugar do ano, traço mês, traço dia, espaço, hora, minuto e segundo. Tá? Então, o que ele está falando? Todo ano, todo mês, todo dia, às 6 horas, ele vai fazer a execução. Tá? Eu posso adicionar também aqui na frente dias da semana, por exemplo, Sunday, domingo, ou sábado e domingo. Tá? Então ele tem você pode adicionar aqui o dia da semana se você quiser. Da mesma forma que você tem lá no crontab, tá? Da forma similar que você tem no crontab. E aí você vai ter outros parâmetros, né? Cada serviço, cada timer vai ter os seus parâmetros. O Randomized Delay Sec é o seguinte, ele não precisa executar exatamente às 6 horas. Ele vai criar aqui um tempo de delay possível de 60 minutos. Para quê? Como esse caso aqui não é uma atividade urgente, que precisa exatamente ser executado nesse minuto, ele cria um tempo. Ó, você pode executar nessa faixa de tempo. Tá? Então, assim, se tiver outros jobs às 6 da manhã que são mais urgentes e não tem essa configuração, ele vai executar mais precisamente. Isso aqui vai executar por volta de 1 hora antes ou depois do que está definido no onCalendar. Tá? E o persistent é para definir se caso ele já foi executado anteriormente manualmente, o serviço. Tá? E aí, da mesma forma, eu vou ter o ponto service aqui. Tá? Então, eu tenho a definição do serviço. E aqui o tipo one shot, e ele vai executar esse processo aqui, que é do apt, tá? Do pacote do apt, do apt-get. Ok? Então, cada um vai ter as suas propriedades, mas como que a gente sabe qual opção usar, principalmente aqui no ponto timer, né? O que significa cada uma dessas opções? Como sempre, a gente vai usar o man, tá? Man systemd.timer. Ele vai trazer o manual do timer do systemd. Então, Timer Unit Configuration. E aqui embaixo, ó, você vai ter várias definições. Vou passar por algumas importantes, né? Então, as opções que eu vou ter aqui. On Active Sec, On Boot Sec, On Startup Sec, On Unit Active Sec e On Unit Inactive Sec. E aqui ele tem a descrição desses tempos monolíticos que ele fala, né? Então, ou é On Calendar, que é por um agendamento similar ao crontab, ou é o que ele chama de monolítico, monotic timers, não monolítico, monotic timers, que vão acontecer depois de algum evento. Então, por exemplo, on active sec, um timer relativo para o momento em que o timer foi iniciado. Então, eu vou dar um start no timer e 10 minutos depois, por exemplo, vai ser executado alguma coisa. Ou depois do boot, né? O on boot timer é depois do boot. Ou no Startup Sec é depois que o systemd é iniciado. Tá? Depois que o Unit Active Sec, depois que uma unidade é iniciada. Por exemplo, depois meia hora depois que eu iniciar o Apache, o serviço do Apache, ele faz algum procedimento. Ou o contrário, 10 minutos depois que eu desativar o Apache, ou que o Apache foi desativado por algum motivo,
eu executo alguma coisa. Tá? Então esses são os monotonic timers. E aí eu vou ter o on calendar, que é para agendamento de acordo com o horário especificamente. Tá? E aqui tem todas as opções que eu vou ter. Tá? Tem várias opções, vale a pena você dar uma lida aí no seu sistema. Uma importante aqui é esse Accuracy Sec, que é a precisão do agendamento. Então, por exemplo, se eu agendar algo, eu quero que algo seja executado todo minuto, no segundo 10 de todo minuto. Tá? 16 e 10, 18, 15 horas, 14 minutos e 10 segundos, 15 horas, 15 minutos e 10 segundos, 15 horas, 16 minutos e 10 segundos. Todo minuto 10 eu quero executar alguma coisa. Qual o problema que eu vou ter nisso no primeiro momento? Que o tempo de precisão do Suspended Timers, ele tem uma variação de 1 minuto. Então ele vai executar todo minuto, mas não vai ser exatamente nos 10 segundos. E aí eu preciso definir esse Accuracy Sec aqui, que é uma forma de precisar. Ele fala aqui que o Accuracy Sec default é 1 minuto. Então, se eu quiser que seja exato no segundo que eu quero, eu preciso definir esse Accuracy Sec para 1 milissegundo, 1 US, que é o menor. Tá? Então, tem que dar uma lida nessas opções aqui. Outro manual que você vai precisar ler, que é importante ler, é o mansystd.time. Em vez de timer, time. Tá? O que vai ser importante para você ler isso aqui? Ele vai ter as formas de configurar o OnCalendar, principalmente. Então ele vai poder falar aqui, você quer agendar aqui, principalmente aqui, no Calendar Events. Como que eu configuro se eu quero todo dia? Eu faço dessa forma. Todo minuto, eu faço dessa forma. Semanalmente, eu faço dessa forma. Aqui embaixo tem outros exemplos de configuração. Então, por exemplo, aqui eu estou executando de segunda a quinta, o ponto é o intervalo, sábado e domingo, todo dia, à meia-noite. Tá? Ou, por exemplo, quarta-feira, qualquer dia, às 17h48. Aqui embaixo eu vou ter outros exemplos, né? Anualmente, mensalmente. Então tem vários exemplos aqui. Okay? Então vale a pena dar uma lida no ponto time para você saber como configurar o OnCalendar. Bom, esses timers que eu mostrei, eles normalmente são instalados quando você instala alguma aplicação, por exemplo, são timers do apt ou timers do próprio sistema, no caso da limpeza, né? Mas nada te impede de fazer os seus próprios timers. Basta você ir aqui no lib systemd system, né? Ou no etc systemd system, né? Tanto faz, né? Ele lê os dois diretórios, e criar os seus próprios .timer e .service. Tá? Você pode pegar um desses arquivos que já tem aqui, usar como padrão, e configurar eles, fazer eles executarem algum comando, ou fazê-los chamar algum serviço. Tá? Então você vai criar um .service, que vai ser aonde vai estar falando o que vai ser feito, e o .timer vai definir quando aquilo vai ser feito. Tá? Então você pode configurar e fazer da sua própria forma, tá? Ao invés de usar o crontab, por exemplo. Bom, pessoal, então é isso. Esse vídeo eu queria demonstrar aí como funciona o Systemd Timers, que é um recurso importante e que muita gente não conhece. As pessoas estão acostumadas a trabalhar com o crontab, mas não sabem que o Systemd tem o seu agendamento específico, né? O seu serviço de agendamento específico. Então é importante que seja quem trabalha com desktop, quanto com servidores, conheça como funciona isso. Okay? Bom, se você gostou do conteúdo aqui, deixa aquele curtir no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário me dizendo se gostou do vídeo, se quer que eu produza mais conteúdos nesse sentido. E se tiver alguma dúvida técnica, pode perguntar que eu vou responder. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.